Laura Online é dia de conversar sobre alfabetização, tirar dúvidas, mostrar materiais. Tem muito material aqui para mostrar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos compartilhar? Vamos compartilhar esse vídeo? Chama outra professora para assistir, manda lá no grupo da escola, ajuda esse canal a crescer. Tem tanta gente crescendo, tem tanta gente fazendo conteúdo na internet. Se você acha que esse conteúdo vale a pena, compartilha com os colegas. Vamos lá? Então, não esquece de deixar seu like também, porque eu vou tirar as dúvidas aqui sem dó. Vocês sabem que eu respondo mesmo, eu respondo com capricho, procuro esclarecer, procuro ajudar, dar sugestões, né? Então, hoje eu vou trabalhar aqui com as perguntas do grupo primeiro, depois eu quero mostrar para vocês alguns materiais que foram feitos aí, né, esse ano, material lúdico que eu estou usando com as minhas crianças. Boa noite, Marisailde, seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. O chat está aqui, eu vou acompanhando com vocês, faço questão de responder todo mundo que eu dou conta de responder. Então, vamos conversar, né? A gente tem várias perguntas aqui, eu não vou ficar me enrolando demais, não, porque eu acho importante a gente ser objetivo, porque tá todo mundo cansado, todo mundo vindo do trabalho. Então vamos lá. Primeira pergunta foi a seguinte: boa noite! Fiz minha inscrição, comecei o curso. Como faço para entrar no grupo? Vanessa, o link do grupo tá na segunda aula do curso, tá? O link do grupo tá lá na segunda aula. Entra lá na segunda aula que tem umas instruções, tem umas coisas e tem o link para você entrar no grupo e conversar com a gente, colocar as suas dúvidas. Às vezes eu respondo aqui na live, às vezes eu respondo lá no grupo mesmo. Às vezes eu até gravo vídeo para responder, igual eu fiz semana passada. A colega teve uma dificuldade na escola, uma questão, né, um impasse na escola e a gente precisou fazer uma resposta mais elaborada, com referência, para que ela pudesse lidar com a situação. Então, entra lá no grupo, que o nosso grupo é muito rico, tá? Cauê, boa noite. Então, gente, a primeira perguntinha que está aqui é o seguinte: gostaria de sugestões de atividades para passar no quadro que fossem significativas. Essa semana vou trabalhar as vogais. Eles já sabem oralmente pedacinhos das palavras, rimas, aliterações, mas estou fazendo muitas atividades impressas. Eles já estão colando bem certinho de tanto que colam. Obrigada, você é luz. Obrigada a você pelo carinho. Então, atividades para escrever no quadro. Semana passada, minhas alunas lá do grupo sabem que semana passada eu só dei atividade no quadro. Depois eu mando fotos para vocês. Mas o que a gente pode fazer com as crianças no quadro, né? Para que elas copiem no caderno. Quando ela fala aqui do quadro, para copiar no caderno. A gente faz alguns joguinhos, colando coisas no quadro, mas ela está falando aqui para a criança copiar no caderno. O que a gente pode fazer? Passar pequenos textos, mas é pequeno, pequeno mesmo. Não é assim, eu vou passar um continho para eles, não. É passar uma parlenda, um versinho, um trava-língua, né? Algo bem curtinho para as crianças. Aí você passa, você não vai passar o trava-língua e um monte de perguntas, não. Você passa ali o trava-língua, agora vamos marcar as palavras que repetem, ou vamos marcar o som que repete. Vamos pegar uma determinada palavra e explorar aquela palavra. Escreve a palavra, descobre qual que é a letra inicial, qual que é a letra final. Não precisa de ficar escrevendo enunciado no quadro, senão vai ser uma tortura para eles, tá? Mas letra inicial, letra final, marca de uma cor letra inicial, de outra cor letra final e tal. Então, você vai fazer essa exploração de palavras com eles, é muito interessante. Você pode fazer, eu faço muito com as minhas crianças, a cada letra que eu trabalho, lista de palavras, né? Uma lista pequena, porque eles se empolgam na hora de falar e sofrem muito na hora de escrever. Então, listas de palavras. Então, palavras que a gente estava falando do jacaré. Vamos falar um monte de palavra que rima com jacaré? Aí eles todos vão levantar a mão, vão querer falar. Aí a gente escreve ali, né, as palavrinhas que rimam com jacaré.
saltando a linha, marcando direitinho, fazendo linha no quadro, e aí as crianças vão copiar aquela lista de palavras. Coloca o título, listas de palavras, ou palavras que rimam com jacaré, e as crianças vão copiando, e as crianças vão copiando ali as crianças vão copiando ali no caderno. Um recurso que eu gosto muito de usar, é o carimbo. Quando eu tô usando caderno, quando eu tô passando muitas coisas no quadro com caderno, eu prefiro usar carimbos. Por quê? Porque as crianças desenham sim, as crianças, elas desenham, mas nem sempre o desenho delas é fácil, é rápido e nem sempre é inteligível também. Então, usar caderno para a criança poder usar caderno, não, desculpa, usar carimbo. E ali você usa o carimbo, por exemplo, na matemática, para a criança fazer agrupamentos, para a criança fazer contagem, para a criança descobrir se é par ou ímpar. Oi, Leidiane, boa noite. Para a criança fazer autoditado, então você coloca ali os carimbinhos e a criança vai escrever embaixo. Então, isso tudo é... Gente, eu tô até desconcentrando com tanta bobagem no chat. Mas isso tudo é interessante para criança escrever, tá? Desculpa, pessoal, vou concentrar aqui na questão do caderno. Então, o carimbo, para poder fazer contagem, agrupamento, par ou ímpar, autoditado, às vezes escrever frases sobre aquilo ali, se a sua criança já estiver nesse nível. Eu também usei muito carimbo dessa forma. Deixa eu te explicar. Vamos supor, estamos trabalhando, você falou das vogais, estou trabalhando letra E. Tô trabalhando letra E, aí eu converso com as crianças, a letra E tem som de E, tem som de E, tem som de EM. E aí a gente vai ali pro caderno, a professora bate alguns carimbinhos, faço o desenho no quadro, não faço igualzinho tá no caderno, né? Igual tá no carimbo, mas faço ali mais ou menos o desenho. E aí eu primeiro vou contar com as crianças as sílabas. Então, por exemplo, eu fiz um jacaré. Aí a gente vai contar para pessoal, quantas sílabas tem jacaré? Aí eles vão contar jacaré. Tem 3 sílabas, então debaixo do carimbo do jacaré, nós vamos fazer 3 bolinhas. Aí eu coloco, deixa eu pensar numa outra palavra, escola. Aí escola tem quantas sílabas? Escola, também 3 sílabas, então coloca. Égua, né? Coloca lá uma égua, um cavalinho, né? Aí a criança vai e coloca égua, tem 2 sílabas, então põe 2 bolinhas. O que mais que a gente pode colocar? Elástico. Eu queria um que tivesse no meio. Abelha. A abelha. E coloca lá as bolinhas. Primeiro, eu bato carimbo no caderno, vou pro quadro, a gente conta as sílabas e eu deixo eles me falarem quantas bolinhas vai colocar ali debaixo de cada figura. Depois a gente vai investigar onde é que estão o som daquela letra, os sons, né, daquela letra que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, letra E. Eu falei jacaré. É no já, é no cá ou é no ré? Aí eles, o jacaré tem o ela no final. Aí a gente colore a bolinha do final. Abelha. A abelha. Às vezes eles falam assim, não tem. Gente, na abelha não é som de é som de E. Aí eles acham abelha, então é no meio. Aí colore a bolinha do meio. Essa atividade de localizar o som, eu dou ela impressa, eu dou ela no caderno, eu uso carimbo para fazer, eu trabalho muito essa atividade. Essa atividade é uma atividade de consciência fonológica muito rica. A criança ainda não sabe representar o som com a letra, mas ela já sabe identificar o som. Então, eu faço muito isso, eu faço com a letra A, com a letra E, com a letra I, com a letra O, com a letra U. Aí depois a gente vai fazer com as consoantes também. Então, a primeira consoante que eu dei foi a letra B.
né? Letra B, que é uma letra bilabial, é uma letra que eu fecho os meus lábios para falar. Aí eu converso com as crianças. Então, olha, B. Aí o B com A, ba. O B com E, bé, ou B, né? Ou ban, o B com A também. B com U, B com I, B com O. Agora a gente vai fazer esse mesmo trabalho de bater os carimbos, fazer a contagem das sílabas e localizar onde é que está o som da letra B. Então, o que eu coloquei lá? Tubarão. Tubarão. Qual foi o momento que eu fechei a minha boca e fiz o som do B? Aí os meninos já gritam, né? No meio. Aí colore a bolinha do meio, tá? Então, boa noite, Gustavo. Então, aí colore a bolinha do meio. Esse tipo de atividade dá para você fazer no caderno se você tiver ilustrações. Pode ser uma figurinha que você cortou ali, ou pode ser um carimbo. Eu gosto muito mesmo do carimbo. Carimbo é uma coisa econômica, você gasta comprando ele, mas depois você usa por um tempão, nunca mais acaba. Eu tenho carimbo, caixa de carimbo aqui de 20 anos, que não estraga, né? Então, até a própria tinta do carimbo é uma coisa que a gente quase não tem que repor, né? Então, eu gosto muito desse tipo de atividade para fazer no caderno. Aqui a gente falando de língua portuguesa, de alfabetização, desse comecinho de ano, já que você está trabalhando as vogais. A gente pode fazer o treino da vogal. A Jaqueline perguntou onde acha esses carimbos. Eu deixei em alguns links, em alguns vídeos mais recentes, uns links de carimbos que eu comprei recentemente. Mas a gente acha muito carimbo na Shopee, por exemplo. Eu comprei os últimos que eu comprei, que a semana passada eu fiquei trabalhando só no caderno, eu comprei na Shopee. Eu posso até mandar para você, se quiser, o link dos carimbos que eu comprei. Comprei um muito interessante que eu fiz assim, ficou parecendo que ele é gigante, né? Que é um quadro onde você põe lá a palavra do dia, aí você põe letra inicial, letra final, quantas sílabas, quantas letras. Achei super interessante. É uma coisa assim que tem uma atividade toda ali de exploração de palavra num carimbo só. Achei bem legal. Posso compartilhar aqui com vocês, tá bom? Mas não agora, que eu não consigo fazer isso aqui sem me enrolar toda. Vocês viram que eu me enrolei até com mensagem. Então, aqui tem algumas sugestões já para você fazer no caderno, tá certo? Olá, Sofia, boa noite. Próxima pergunta. Gostaria de sugestão para trabalhar a relação dos números e quantidades. Meus alunos já identificam até o 10, porém estão com muita dificuldade do 10 até o 20. Nós recitamos na ordem crescente e decrescente diariamente, mas eles não estão fixando. Continua recitando. Recitar ajuda as crianças a memorizar a ordem. Só que não vai resolver a questão de número e quantidade. Para fazer a atividade de número e quantidade, eu sugiro que você trabalhe o sistema de numeração decimal. Ainda não enviei no grupo, porque ainda não trabalhei na minha turma. Mas o que acontece? A gente trabalha os números, né? Isso eu já mandei no grupo, de 0 até 9, que são os algarismos. Quando a gente começa a combinar algarismos, porque a gente já está trabalhando o 10, que é o 1 e o 0, que a gente já está trabalhando o 15, que é o 1 e o 5, por que é assim? Por que é 1 e o 5? Aí o que é interessante fazer? Ensinar para minha criança o que é dezena e o que é unidade. Como que a gente faz isso? Fazendo agrupamentos. Antes de dar o material dourado, que é super importante, delícia, eu amo o material dourado para fazer um monte de coisas. Mas antes disso, é interessante você trabalhar com as crianças os agrupamentos. Então, a gente vai fazer montinhos de 10. Quantos montinhos a gente fez é dezena, quanto sobrar ali é unidade. E assim a gente vai montando os números e eles vão começando a entender o sistema de numeração decimal, e entendendo o sistema de numeração decimal, eles vão compreender melhor a questão dos números de 10 a 20 e de 20 a infinito, tá?
Claro que não 20 é infinito no primeiro ano, pelo amor de Deus, né? Primeiro ano a gente vai se conter ali até o 100 no máximo, até o 99, tá bom? Mas assim que a gente vai conseguir levar isso com eles, tá bom? Ensina a dezena. Eu vou te mandar um vídeo no grupo onde eu trabalho dezena e você vai ver. Pessoal, eu esqueci de agradecer, eu vi que passou por aqui. Otávio, muito obrigada pelo dinheirinho que você mandou aí, tá bom? Muito, muito obrigada mesmo. Canal de professora também gosta de receber esse tipo de agrado, também é importante para nós. Muito obrigada. Não estava lendo o chat naquela hora, mas eu vi que apareceu destacado seu comentário, tá bom? Deixa eu ver aqui, falou do carimbo. Vi um vídeo seu dos números com traçado em carimbo. Eu tenho uma coleção de carimbos que é o número pontilhadinho para a criança passar ali fazendo o movimento certo. Sai da sala com o ouvido doendo. Alguma dica? Boa noite. Tem um vídeo aqui que ele é comportamento de A a Z. Ele tem 26 dicas para melhorar o comportamento da turma. Se você me pedir depois que a live terminar, ou lá no direct do Instagram, algum lugar assim, eu posso mandar para você, tá bom? Opa! Lu, me ajuda. É uma vogal e uma consoante por dia? Eu trabalho uma letra por dia. Ou uma vogal ou uma consoante. Tá, agora vou voltar aqui, tá? Tá tudo tranquilo, Sofia, tá tudo tranquilo. Tem vídeo no canal ensinando dobradura de bichinho, eu já te mandei no privado, um monte, tá bom? Aqui foi um pedido de uma playlist, eu já respondi. Boa noite, estou com uma turma de segundo ano que não desenvolveu as habilidades do primeiro. Poderia me dar alguma sugestão de como proceder para que a turma possa avançar no ensino, na aprendizagem? Seguinte, pessoal, seguinte. Fez diagnóstico da turma. Quando a gente faz o diagnóstico no começo do ano, é justamente isso que a gente vai ver. A gente vai ver se a turma desenvolveu as habilidades do ano anterior. Desenvolveu? Beleza, segue. Não desenvolveu? Você vai fazer uma intervenção. O que você vai fazer? Você vai localizar aquelas habilidades que não foram desenvolvidas, porque você não tem que voltar do zero do começo. Você tem que voltar naquilo que eles não desenvolveram. O que eles não têm desenvolvido? A consciência fonológica, eles não conhecem o alfabeto. O que eles não desenvolveram? E você vai trabalhar aquelas habilidades que eles não desenvolveram. A gente lá no curso tem habilidade por habilidade ali de alfabetização. Tem nas apostilas também, né? Habilidade por habilidade de leitura, de produção de texto, e você vai trabalhar com isso, com as habilidades que eles não desenvolveram. Vai focar nelas primeiro. Aí, se, por exemplo, a coordenação, a direção, os pais questionarem você, olha, a professora está dando habilidade do primeiro ano, aí você já coloca lá no seu planejamento, já coloca lá no seu caderno, nas suas coisas que você está trabalhando a intervenção pedagógica. Você está recuperando aquilo que eles não aprenderam para depois poder dar sequência e ter ali uma turma em nível de segundo ano. Mas primeiro você tem que trabalhar o que ficou para trás no primeiro. Primeiro você tem que resolver a defasagem, certo? Então, acho que aqui é uma questão assim. Se você quiser me dizer depois aqui no grupo quais foram as habilidades do primeiro ano que eles não desenvolveram, aí eu posso te dar dicas mais práticas, tá bom?
A professora também fala o seguinte. Ah, não, peraí. Boa noite. Gostaria de saber como funciona o jogo Animais contra Frutas, que está no curso. Vou mostrar para vocês. É este aqui que não cabe na pasta que eu escolhi para guardar. Fazer o quê, né? Esse jogo é o seguinte. Nós temos prendedores de animais e temos prendedores de frutas. Vendo aqui? A habilidade, lá no curso tem, né, a habilidade que ele trabalha. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, sem me enrolar muito. Vou só dar uma olhadinha aqui, que eu sei que é uma habilidade do primeiro bimestre, que não tá muito no começo, mas que está aqui. Quer ver? Achei. É a habilidade F01LP06. Segmentar oralmente palavras em sílabas. Então, a habilidade 06 do primeiro ano de língua portuguesa, segmentar oralmente palavras em sílabas. Tá. Quando a gente faz aquela atividade lá que eu contei para vocês, de fazer as bolinhas, contar as sílabas, fazer as bolinhas para depois localizar onde é que estão as bolinhas e tal, a gente faz essa segmentação oral da palavra. Mas vocês sabem que tudo que é lúdico tem mais engajamento, né? Então, o jogo é o seguinte, o material do jogo é esse, ó. Nós temos cartazinhos que eu plastifiquei para ficar mais durável, onde a gente tem aqui 2 sílabas e a criancinha mostrando o doisinho aqui. Uma sílaba. Aqui não tem nenhuma palavra, mas é importante a gente ter também. Peraí, que o roxinho é outra coisa. 4 sílabas ou mais. Tá caindo, tá fazendo bagunça. E 3 sílabas. E a gente tem a mesma coisa em verde e em roxo. Por quê? Pra gente dividir em equipes, tá? Já joguei esse jogo de 2 maneiras com as minhas crianças. Então, olha só. Uma das maneiras foi o seguinte. Eu dei para um grupo, dividi a turma em 2, né? Eu sempre faço essa divisão junto com eles. Eu conto quantas crianças tem. Depois eu falo com eles, olha, metade disso é esse tanto aqui, né? Hoje tem 22, então a metade é 11. Vem vocês para cá, vocês para lá. Entrego as plaquinhas, verde para uma turma, roxinho para outra turma. E aí eu entreguei, por exemplo, os animais para quem era do time roxinho e as frutas para quem era do time verdinho. O que as crianças fizeram nessa formação? Elas pegaram as frutinhas, carambola, tem que ser no cartazinho das 4 sílabas. E aí eles vão colocando aqui, né? Até as crianças do time verde colocarem todas as frutas nos cartazes e as crianças do time roxo colocarem todos os animais nos cartazes. Quando termina, o que a gente faz? A gente vai lá para frente, a professora escreve no quadro, né, animais e frutas, ou roxo e verde, você que escolhe, e aí a gente vai fazer o placar. Então, assim, carambola, quantas sílabas? Carambola. Aqui tá no de 4, tá certo? Tá certo. Então, 1 ponto para a equipe verde. Aí a gente pega aqui, ó. Aqui, ó. Tá o cartazinho da equipe roxa. Cachorro. 3 sílabas, tá certo? Tá certo. Então, ponto para a equipe roxa. Aí eu gosto de fazer com eles assim. Marca, vai marcando risquinhos. Conta os risquinhos, coloca quantos pontos fez cada um. Depois a gente ainda trabalha o número ordinal, colocando quem foi primeiro, quem foi segundo lugar, né? Tudo isso dá para você explorar durante o jogo. Então, essa é uma maneira de jogar. Divide a sala em 2 grupos, dá frutas para um, animais para outro, e eles vão grudar aqui de acordo com o número de sílabas. Aqui, gente, a minha criança, eu nem contei para ela que tá escrito trissílaba aqui. Eu só mostrei para ela aqui, ó, 3 dedinhos, 3 sílabas.
tem um número aqui também para ela relacionar com 3. Pronto, parou por aqui. Não inventa demais, não, senão você se perde na brincadeira. Outro jeito que nós brincamos foi o seguinte: nós juntamos as 2 turmas do primeiro ano. Eu e a minha outra colega do primeiro ano trabalhamos juntas. Então, nós fizemos uma fila só, meninos e meninas da minha sala, e uma fila só, meninos e meninas da sala dela. Colocamos os cartazinhos para uma fila e para outra fila, e colocamos no meio lá do pátio de onde a gente estava todas as figuras, tudo misturada. Não interessa se era fruta ou se era animal. E aí a gente fez tipo uma corrida de revezamento. Vinha o primeiro da minha fila correndo, o primeiro da fila dela, pegava uma figura, colocava no cartaz, corria para o final da fila. Aí quem ficou sendo, o segundo ficou sendo o primeiro. Ele vinha, colocava também, corria para o final da fila. Aí até que todo mundo, até que acabassem as figuras, né? As 2 filas passaram inteiras e aí até que acabassem as figuras. Quando as figuras acabaram, aí a gente fez aquela contagem que eu falei com vocês, de olhar, por exemplo, abacaxi, tá no cartazinho do 2. Abacaxi tem 2 sílabas? Não, então não fez ponto, tira. Que mais? Formiga, tá no cartazinho do 3. Formiga tem 3 sílabas, aí eles contam, formiga! E aí descobre que então marcou ponto para essa turma e tal. E aí a gente fez assim com as 2 turmas. É gostoso porque a gente sai da sala, uma turma interage com a outra, a gente fala sobre respeito, a gente fala sobre saber ganhar, sobre saber perder, né? Então, essas foram as 2 maneiras que eu usei esse jogo de animais contra frutas. Na verdade, essa segunda maneira, fruta e animal estava misturado. Tanto um time quanto o outro pegava a figurinha, colocava no seu cartaz e a gente contou o que estava no cartaz daquela turma pela cor do cartaz e não pelo tipo de figura, tá? Então, a gente fez esses 2 modos, em 2 grupos ou em corrida de revezamento. Eu gosto muito de dar essa questão da corrida de revezamento. Faz uma fila, vem um aluno, joga, vai pro final da fila, vem outro, joga, vai pro final da fila, vem outro, joga, vai pro final da fila. A gente tem um controle maior da dinâmica do jogo quando participa um por vez. E assim fica bem dinâmico, tá? Meus alunos do primeiro ano já identificaram o som das vogais nas palavras. Que atividades e que tipo de atividade terão desenvolvimento? Que tipo de atividade terão desenvolvimento rápido? Agora você vai trabalhar o som das consoantes, tá? Já identificou o som das vogais? Tá legal já? Passa para as consoantes, vamos identificar som de consoante, e vamos formar sílaba, e vamos formar palavra, beleza? Então, posso guardar esse aqui, né? Posso guardar esse aqui, que eu acho que eu já respondi. A gente pode usar esses cartazes com outras figuras, se quiser também. Eu vou ter que tirar tudo aqui. Eu vou ter que arrumar outra pasta. Eu comprei várias pastinhas dessa para colocar os jogos. Mas esse jogo, por ter prendedores, deu muito volume. Vou colocar ele aqui atrás, já volto para conversar com vocês. Vou colocar ele aqui atrás para depois a gente trabalhar mais, tá? Sem deixar de trabalhar, Marisa Ailde, as habilidades do bimestre, os gêneros textuais, a produção de texto, né, as rimas, aliterações, assonância, pontuação, vai vir um monte de coisa aí, né, que tá no... Ô, gente, plano de curso, desculpa. Jogos e brincadeiras. Não entendi. Tá perguntando sobre jogos e brincadeiras? Eu vou mostrar os que os meus prendedores não seguram. Compra um prendedor melhor então. Eu gosto muito de prendedor de madeira. Eu só gosto de fazer as coisas com prendedor de madeira. Eu acho que ele é mais resistente, mais fácil de colar, mais fácil de fazer tudo. Já falei do jogo Animais contra Frutas. Vou responder a próxima pergunta. E depois eu volto aqui, tá? No chat. Uma dúvida.
Você mencionou anteriormente que trabalha uma letra do alfabeto por dia. Confesso ser a primeira vez que vejo essa forma de trabalho. Estou bastante curiosa. As crianças conseguem ler com facilidade dessa forma? Agradeço todo o suporte. O curso é maravilhoso e você mais ainda. Ai, que linda, obrigada. Tá vendo, gente? Fica a dica, o curso é maravilhoso. Eu me esforço para que seja, espero que seja mesmo. Então, olha só. Eu já trabalhei alguns anos com primeiro. Como que eu colei os prendedores? Eu colei com cola quente. Vou chegar pertinho para vocês verem. Olha lá, tem até um. É no papelão e eu colei com cola quente. Eu já trabalhei alguns anos com primeiro, já trabalhei com segundo. E o jeito que as crianças alfabetizaram mais rápido, trabalhando pessoalmente em sala de aula, foi assim, uma letra por dia. Gente, eu trabalho uma letra por dia, mas sempre existe um contexto de letramento. Eu trabalho o som das vogais, o som das coisas, faço lista de palavras, mas eu sempre estou trabalhando uma parlenda, um trava-língua, aqueles gêneros textuais que são pedidos ali. Tanto que lá no curso a gente tem uma apostila só desses gêneros textuais, não é verdade? Então, mas como que eu faço isso? Eu trabalho primeiro as vogais. Então, hoje eu trouxe a vogal A. Gente, a vogal A, ela é assim. Então tem o A maiúsculo e o A minúsculo, aí a gente vai ver o A maiúsculo e o A minúsculo. A gente vai entender que o som do A é um som da boca aberta, um som que sai, né, fácil, A. E que o A também pode ser né? Por exemplo, no nome da Ana, da Andréia, né, do Antônio. Começa com A, só que é um som an. E aí a gente vai falar do A e do an. E vai começar a fazer aquela atividade que eu descrevi agora mesmo, que a gente pode fazer no caderno, pode fazer impressa, pode fazer de diversas formas. Mas a gente vai fazer aquela atividade de localizar o som do A nas palavras. E aí, professor, eu não trabalho só a palavra com inicial A. Eu coloco lá palavras onde a gente vai pintar a bolinha do meio, pintar a bolinha do final. Coloco lá palavras onde a gente vai pintar todas as bolinhas. Por exemplo, jaca. Jaca tem A no começo, tem A no final. Que mais? Papagaio. A gente vai pintar um monte de bolinha aí, 3 bolinhas. E aí a gente vai trabalhando com as crianças esse som. Trabalho também a escrita de palavras. Então, depois que a gente explorou o som, eu dei. Uma coisa que eu faço toda letra. Cada letra que eu trabalho tem um caça-nomes. É um caça-palavras pequeno, bem reduzido, com os nomes da sala de aula que tem aquela letra no início. No início, né? Não no meio da palavra. Mas, então a gente vai... vou fazer um caça-palavras onde tem o nome do Antônio, o nome da Ana, o nome da Andréia. E aí a gente vai colocar aqueles nomes ali. E depois eu faço lista de palavras com eles. Lista de palavras a gente tem que tomar cuidado para não ficar longa demais, porque as crianças se empolgam para falar. Mas eu gosto de fazer assim. Localizar no texto. Por exemplo, deixa eu ver aqui, letra... Hoje eu trabalhei letra D. Então, eu passei lá os dedos. Dedo mindinho, seu vizinho, pai de todos, fura bolo, mata piolho. Desenhamos a mão, fizemos dedoche. Lindo, adoramos fazer dedoche, eles saíram com os dedinhos assim. Quando a gente passa o texto, aí passou o texto do D, né? Marca as palavras que tem D. Então, tem a palavra dedo, que tem o D com E, o D com O. Depois, quando é consoante, igual foi o caso de hoje, aí a gente trabalha também o D com A, o D com E. D com A, vamos escrever palavras. D com E, vamos escrever palavras. D com I, vamos escrever palavras. E aí a gente vai fazendo ali listinhas de palavras, listas curtas com palavras sugeridas pelas crianças, tá? Para que eles copiem no caderno também. Então, essa exploração do som, e aí, toda vez que eu vou introduzir uma nova letra, ou seja, todo dia, na verdade não é todo dia, não, porque eu tenho aulas de português que são feitas no caderno e aulas de português que estão feitas nos livros, no livro didático.
E cada dia, o dia que eles trazem livro didático, eles não trazem caderno. Então, no dia que eles trazem caderno, a gente vai fazer essas atividades. Aí eu já chego para eles, por exemplo, hoje. Eu cheguei para eles e falei, a gente já trabalhou o A, o E, o I, a gente já trabalhou o B com A faz o quê? Aí eles falam, o B com E, o B com I, aí eu espero eles falarem tudo. O C, Ludmila, mas o C com E e o C com I é som diferente, não tem problema, eles aprendem também. Aí a gente fez o K, o CO, o céu, o si, foi, fez. Agora hoje, o que vocês acham que a gente vai trabalhar? Eles já sabem que é letra D. Eles já sabem que é letra D. Aí o aluno, que é o aluno que tem a inicial dele, já sabe que vai ter com essa palavra com o nome dele nesse dia. E aí eu vou trabalhando assim, sempre retomando, lembrando o que é que a gente já fez, sempre formando palavra nova. Trabalho, à medida que a gente vai trabalhando as consoantes, as vogais, vai dando alfabeto móvel e deixando eles tentarem formar palavras com as sílabas que eles já sabem. Não deixa por último sílaba complexa. Ah, eu passei hoje, por exemplo, com D. Aí tinha do ou dó. Aí o menino falou dor. Ai, dor. Será que eu posso escrever? Pode, deve. A sílaba tem que ser trabalhada como que ela é, segundo o BNCC. Então, a criança falou dor, a criança falou dois. Não interessa, a gente vai escrever ali e aí a gente faz, né, esse trabalho dia a dia. Ludmila, um dia não é muito pouco para trabalhar uma letra? É pouquinho. Mas é porque a gente não vai se limitar a isso. A letra não vai ser esquecida depois daquilo. É uma coisa cumulativa. Eu trabalhei o B, o C, o D, agora eu já consigo formar doce, eu já consigo formar bode, eu já consigo formar várias coisas com essas sílabas que eu já sei, e a gente vai estimular as crianças a fazerem isso, para elas não se esquecerem o que já foi trabalhado, mas a gente poder avançar e elas continuarem escrevendo. Paralelo a isso, a gente está fazendo um trabalho de letramento, a gente está fazendo trabalho com gênero textual, a gente está explorando o texto, a gente está entendendo o porquê daquele texto, por que ele é escrito desse jeito, para que ele serve. Então, isso vai acontecer de um jeito bem gostoso, bem prazeroso e vai acontecer. Eles vão aprender, tá? Dou aula para o terceiro matutino e vespertino. Amo suas dicas, vou fazer o curso. Você vai ser muito bem-vinda, mas o curso é de alfabetização, então ele é bem focado no primeiro e no segundo, tá? Bem focado mesmo. As habilidades que estão lá nas atividades, as habilidades que estão lá nas aulas são de primeiro e de segundo. Parabéns, Ludmila, por disponibilizar esse momento aqui. Você é nota 10. Obrigada a você. Vamos ver se tem mais pergunta aqui. Eu acho que tem sim. Terá planejamento essa semana? Tivemos planejamento quinzenal. O que acontece, gente? Planejamento, cada um faz o seu. Esse negócio de vender planejamento não existe. Mas como eu também estou com o primeiro ano, eu acho que um enriquecedor para o curso eu dividir meu planejamento. Então, à medida que eu vou fazendo as minhas atividades, à medida que eu vou fazendo meu planejamento, eu vou disponibilizando no grupo, porque eu acho que é útil para as alunas terem uma base, para ter uma referência, né? O valor do curso é R$ 430, você pode dividir em até 12 vezes, tá bom? Tá, na turma de manhã tem muita criança que não sabe ler. Então, realmente, você vai precisar trabalhar habilidades do primeiro e do segundo, né? Plano de curso eu já enviei, deixa eu ver. Aqui tem uma pergunta que é o seguinte: você tem atividade para intervenção com alunos do primeiro ano, alfabético e ortográfico, né? Nível alfabético e ortográfico? Crianças que estão no primeiro ano, no mês de março, em nível alfabético e ortográfico, não estão precisando de intervenção. Pode seguir com planejamento, que essas crianças já estão até bem adiantadas, tá? A Priscila falou que o meu curso foi um investimento esse ano e que ela tá adorando. Fica a dica, pessoal, fica a dica.
Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta no grupo. Não, não tem mais. Adoro o seu trabalho e suas explicações estão me auxiliando muito. Que bom que você está gostando, Silvane. Pessoal, olha o que acontece. Trouxe aqui, tirei lá do meu armário e trouxe para mostrar para vocês os jogos, umas coisas que eu estou usando lá na minha sala, que são novidades e que eu tô precisando organizar isso melhor lá no curso para as alunas acharem. Eu fiz em 2018 um curso que era ensinando a entender a BNCC, dar aula de acordo com a BNCC, porque a BNCC naquela época era novidade. E eu cometi o erro de colocar muita coisa no curso, muito material, tanto que o curso acabou, porque eu não conseguia falar para as alunas onde é que estava cada coisa, elas não achavam e achavam que tinham comprado uma coisa mentirosa que não estava lá e tal. E o que acontece? Como eu tô com o primeiro ano, eu tô fazendo tudo de novo, porque eu tô colocando muito material lá. Vou explicar onde é que esses materiais ficam, para que ninguém tenha dúvida, tá? Mas eu quero mostrar para vocês o que foi feito recentemente. O curso de alfabetização tem uma base, que é a ideia de trabalhar uma atividade lúdica para cada habilidade de alfabetização da BNCC. As habilidades de alfabetização são aquelas que estão no eixo de análise linguística e semiótica de língua portuguesa, primeiro e segundo ano. Beleza? Para cada uma, eu mostrei ali uma forma lúdica de trabalhar. Pode ser com post-it no quadro. Eu envio o link do curso, sim. Espera só um minutinho. Aí, temos, então, uma forma lúdica para trabalhar isso. O que mais que temos no curso? Não basta a gente trabalhar o lúdico, a gente precisa da atividade escrita, certo? Então, a gente tem uma apostila de alfabetização, onde a gente tem atividades para as habilidades de alfabetização. Só que o professor, durante o ano, tem que trabalhar as habilidades de... Tô copiando aqui o link do... Tô copiando o link do curso para mandar aqui. Só que o professor, ele tem que trabalhar habilidades de leitura, né? Do eixo de leitura. Então, as habilidades do eixo de leitura estão numa apostila de leitura, onde tem o trabalho com diversos gêneros textuais, aqueles ali, né, principais que estão nas habilidades. Temos uma apostila de produção de texto e temos também alguns outros materiais mais lúdicos, mais chamativos, para a gente dar consistência ao trabalho lúdico com as nossas crianças. Só que aí, esse ano, como eu tô na sala de aula, eu acabo tendo 1 milhão de ideias e fazendo 1 milhão de coisas. E aí eu estou fazendo jogos e esses jogos estão entrando como atualizações. As atualizações, elas vão entrar onde no curso? Nos módulos que vêm depois das aulas. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para comentar. Espera só um minutinho. Eu já coloquei na descrição. Espera aí. Pronto, enviei o link. Então, depois das aulas, a gente tem módulos que são mensais. Então, janeiro. Ano passado eu mandei uma atividade nova em janeiro, esse ano eu mandei uma atividade nova em janeiro. Então, é ali que o curso está crescendo, tá bom? Então, à medida... Ah, tá, eu abri aqui e vazou um áudio. Só um minuto para eu tirar esse áudio, pronto. Abri para mandar o link, aí vazou um áudio aqui. Então, eu tô colocando esses jogos nos meses de atualização e aí o curso vai crescendo. O mês de abril já tá lá e eu já vou colocar outros. O curso é de português, ele é de alfabetização. Onde que às vezes eu mando alguma coisinha de matemática, história, geografia e ciências, quando eu tenho que produzir para minha turma, eu mando lá
no grupo. Aí não entra no curso, tá entrando no grupo, tá certo? Esse material aqui é a primeira atualização de janeiro que teve, que foi do ano passado, que é esse material de referência, tá? Esse material aqui, ó, esse material aqui ficou muito rico, muito bacana para trabalhar. Eu já usei as parlendas. Em breve eu vou fazer... Aqui, olha, eu usei as parlendas. O que que é isso aqui? São fichinhas de leitura. Então, lá na primeira semana de aula, não, na segunda, a primeira semana foi acolhimento, né? Na segunda semana de aula, eu já fiz um projetinho onde cada criança levava uma parlenda para casa para recitar na sexta-feira. Então, aqui, ó, são várias parlendas para as crianças levarem para casa e recitarem na sexta-feira. Tem também uma coleção de trava-línguas. Então, outro gênero textual que é bem trabalhado no começo. Por que a gente trabalha tanta parlenda, trava-língua lá no início da alfabetização? Porque a repetição de sons, o ritmo e tudo mais vão ajudar as crianças a desenvolver consciência fonológica, que é muito importante na alfabetização. Então, tem um conjunto de parlendas, tem um conjunto de fichinhas de trava-línguas, tem um conjunto de poemas também, todos ilustradinhos, assim, tudo bem bonito, bem chamativo, porque, gente, estética na educação não é cosmético, não. A criança vê, acha bonito, quer pegar, quer participar daquela aula. Quando tá um material assim, feio, às vezes sujo, empoeirado, às vezes nem o professor não tá achando graça, a criança não se engaja, não quer participar. Eu torci o negócio todo aqui. Então, aqui, eu também mandei poemas visuais, mas esses eu não plastifiquei, tá? Poemas concretos, poemas visuais. Então, fichinhas de leitura estão lá também. Qual que é a melhor forma de trabalhar a parlenda com o segundo ano? Trabalhando os sons, trabalhando as palavras, depende da habilidade que você quer trabalhar com eles, tá? Explora o sentido das palavras, explora o que tá sendo falado ali, explora o gênero textual. Aqui, matemática. Essa aqui é a habilidade... Gente, eu fico falando habilidade aqui assim, como se eu soubesse, mas eu não sei não, tá? Tem gente que fica apavorado. Nossa, eu não sei as habilidades. É porque eu trabalhei muito recente com ela, por isso que eu tô lembrando. É F01MA10. É a habilidade da criança reconhecer, identificar um elemento que falta numa sequência recursiva de objetos ou de figuras ou de números. Então, aqui, olha o que a gente trabalhou. Concreto, manipulável, a gente trabalhou com essas fichinhas aqui e aqueles toquinhos de fazer castelinho, sabe? Tá vendo aqui? Então, eu dava fichinha para eles e eles montavam com os toquinhos em cima da mesa as sequências. Isso foi feito em grupo. São diferentes sequências e aqui eles continuam a sequência. Eu não ocultei nenhuma aqui, mas é que eles vão continuar a sequência, tá? Então, isso aqui cai muito em prova externa. Quando eles vão fazer, vem lá assim, um quadrado, uma bolinha, um triângulo, quadrado, círculo, triângulo. Qual que é o próximo? Aí, então, assim, eu trabalhei com os toquinhos. Então, aqui, sequência de objetos. E logo depois de trabalhar uma atividade no caderno, que eu até já mostrei no canal também, a gente também trabalhou a sequência de números. Então, aqui, ó, eles receberam os números. Eles receberam os números aqui com os velcros. E aí, ó, aqui tá contando de 1 em 1. 0, 1, 2, quem que vem depois?
4, 5, 6. Quem que vem depois? Aqui tá contando de 2 em 2. 2, 4, 6. Aí quando eles falavam assim, professora, eu não sei. Não sei qual que vem depois do 6. Não sei contar de 2 em 2. Eu falava com eles, olha, pega a sua ficha. Eu tenho isso aqui lá na minha parede. Eu imprimi isso aqui grande em forma de cartaz. E eu tenho isso lá na minha parede, plastificado também, para eu poder rabiscar. Aí eu falo com eles, olha, pula de 2 em 2. 2, 4, 6, 8. Então, ali é o 8. E aí, em grupos, eles fizeram esse encaixe dos números. Vou colocar de qualquer maneira em qualquer lugar aqui, porque quando eu entrego isso para eles, eu entrego desmontado, tá? Então, não vai fazer diferença. É só para não perder. Vou colocar de volta aqui. E aí, aqui a gente fez a sequência de objetos e a sequência de números também, tá? Eu fiz até os números de 4 em 4, não que eles vão memorizar isso, mas que contando aqui na ficha, eles conseguem, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ah, o próximo é o 8. 1, 2, 3, 4. O próximo é o 12. Então, assim, eles conseguem com o auxílio da ficha. Então, essa aqui foi uma atividade de matemática, mas como eu fiz para minha turma, vou mandar lá para o curso também. Essa não tá lá ainda, não. Essa aqui já está lá e essa aqui foi bem gostosa de fazer. Que é a atividade de completar com vogais. A de consoante eu ainda não usei. Mas aqui, ó, completar com as vogais. Então, a gente já trabalhou o som das vogais. Aqui dentro tem vogais com o mesmo, esse mesmo fechozinho, né, de contato. E aqui, então, a gente tem, olha, gato. Qual vogal que tem no começo, qual vogal que tem no final? Lobo, qual vogal que tem na primeira sílaba, qual que tem na segunda? Então, aqui a palavra já está escrita, as crianças vão completar com vogais. Isso é muito semelhante a atividades que a gente faz no caderno, só que um material mais concreto, esse material que você coloca e tira do lugar, acaba atraindo as crianças, acaba chamando a atenção, a gente pode fazer de forma mais lúdica. Cliquei no link, não abriu a página, eu colo ele depois aqui, tá na descrição do vídeo também, tem em outros lugares, você pode me chamar que eu te mando no direct, tá bom? Então aqui, ó, eles completaram com as vogais, tá certo? Completaram com as vogais. Ludmila, eu gostei dessa atividade, mas eu não vou plastificar e fazer esse pacotinho, comprar velcro. Você pode imprimir a atividade, as crianças recortam e colam com a cola escolar nesse lugar aqui, se não tiver plastificado, né? E depois colam no caderno. É uma atividade comum, se você quiser dar como uma atividade comum. Esse aqui, o arquivo tá lá no grupo, né? No grupo não, o arquivo tá lá no curso, que é atividade de alfabetização, tá no curso. Eu plastifiquei tanto as folhas como as letras, as vogais que estão aqui dentro do saquinho. Deixa eu achar uma aqui. Por exemplo, aqui, ó, vogal U. Onde é que eu vou pôr o U? No urso. Então, eu plastifiquei e eu comprei isso aqui, ó, esse velcro redondinho, eu comprei autocolante e a cola dele é boa mesmo. As crianças colaram, tiraram, colaram de novo, tiraram de novo. Eu colei e tirei para fazer vídeo, tá? Deu direitinho. Aqui eu comprei esses pingentes, essas correntinhas para fazer chaveirinho, para fazer lembrancinha para eles, e eu acabei gostando muito. Vocês viram que eu coloquei nas fichinhas de leitura, eu juntei tudo com isso aqui. Isso aqui é muito barato, a gente compra muito, e eu achei muito prático para organizar o material. Então, é claro, gente, que isso aqui eu faço para ficar bonitinho e tal, mas não tem necessidade, né? Você pode fazer até como atividade mesmo, tá?
Isso aqui tudo eu comprei no Shopee, gente. A plastificadora foi na Shopee, o plástico foi na Shopee, o velcro foi na Shopee, a correntinha, o pingente, tudo foi na Shopee. Tudo tem aí link de tudo nas minhas redes sociais, mas eu posso colocar mais se vocês quiserem ver, tá bom? Então, essa aqui é a atividade de vogais. Do mesmo tipo das atividades de vogais, é lógico que eu fiz de consoante também. Cadê ela? Não tá aqui, não. Ah, eu ia mostrar pra vocês, mas não está aqui. Gato, girafa, urso. Aqui estão só as de vogais, porque eu não levei de consoante ainda pra minha turma, porque a gente ainda não estudou consoantes o suficiente para poder fazer o jogo, né? Que as crianças precisam ter um entendimento para fazer. Ludmila, qual é a sua opinião sobre observação pela equipe gestora e supervisão na sala de aula, acompanhamento da prática do professor na turma durante a rotina da aula? Então, às vezes é incômodo, né? Você tá falando da pessoa, da direção, da supervisão e assistir a sua aula, é isso? Às vezes é incômodo. Às vezes é incômodo. A gente fica sem graça, a gente se sente vigiada. Mas eu me acostumei com isso há um tempo atrás. Eu sou de cidade de interior e lá na minha cidade tinha superintendência de ensino que cuidava ali da região toda. E de vez em quando o pessoal da superintendência chegava, pedia licença e sentava e assistia a aula. Eu até gostava assim, né? Nem maldade, sabe, gente? Mas se eu estivesse contando uma história sentada no chão, eu chamava ela, senta aqui no chão também. Porque, né, quer entrar na sala, participa direitinho. E às vezes é incômodo, mas às vezes é até legal. Vem cá pra você ver o que eu tô fazendo. Vem cá pra você ver que aula legal que eu estou dando. Olha como que meus alunos interagem, olha como meus alunos, né? E às vezes eu até gosto, às vezes é incômodo. Mas eu acho que a gente não tem muito como... A gente não tem muito como fugir disso, não. É melhor aceitar e dar a melhor aula que você... A melhor aula que você dá, você procura dar todo dia, não é? Então, deixa eles verem. E se tiver alguma crítica, me dá uma sugestão também, porque eu acho muito ruim quando a pessoa critica e não dá sugestão, sabe? Ah, Ludmila, eu achei que essa atividade de vogais sua tá pobre. Então, me dá uma sugestão que da próxima vez que eu trouxer, eu vou trazer enriquecendo do jeito que você me ensinar, né? Eu acho. Boa noite, Ludmila. Como você trabalhou a atividade das vogais no caderno? Teria como nos mostrar? Eu já postei. Mas aqui, eu já postei nas redes sociais aqui. Eu já mostrei, eu já coloquei lá no grupo algumas atividades. Eu trabalhei uma sequência didática de animais. Trabalhei essa questão toda que eu falei com vocês aqui, eu trabalhei isso no caderno, de contar as sílabas, de localizar o som, de fazer lista de palavras, tudo que eu falei aqui anteriormente, eu fiz com as vogais no caderno, tá? O que mais que eu tenho aqui para mostrar para vocês? E eu vou ter que guardar tudo de novo, porque eu fui tirando das pastas, foi atrapalhando tudo. Isso aqui não tá lá no curso, não. E nem tem arquivo, porque eu pintei com guache. Mas isso foi uma atividade que nós fizemos lá na minha sala para as crianças de inclusão relacionarem número e quantidade. Então, aqui a gente colou, né, 4, por exemplo. Aí ela vem aqui e coloca no 4, 2. Aí ela vem aqui. Pode até ser uma coisa para você usar com números maiores, se você conseguir fazer aqui. Pode fazer a bolinha, igual eu fiz lá no de números, né? E colocar vários elementos e tal. Tipo assim, ó, para caber mais elementos. E você vai colocando aqui. Aí você pode fazer, por exemplo, do 15 ao 20 aqui e relacionar com as quantidades. Aí você até, dando a ideia para você, eu até tive ideia para trabalhar com a minha turma também. Esse aqui foi feito para as nossas crianças especiais que estavam com dificuldade de traçar
e a gente pensou, então eles relacionam na cabecinha número e quantidade e depois a gente ensina a traçar. Mas você pode trabalhar com números maiores também. Isso aqui não tem arquivo não, porque foi feito assim no guache mesmo, vocês viram que foi bem artesanal. Aqui consoante, achei as consoantes. Olha aqui, mesmo tipo de atividade, gente, isso aqui eu não imprimi um para cada aluno, esse aqui é o mesmo das vogais que eu mostrei para vocês. Esse aqui eu imprimi 5. Aí a minha turma tem próximo de 25, eu divido em 5 grupos e aí a gente faz. Então, esse aqui é o das consoantes, ó. Em vez de. Olha, o das consoantes, eu fiz questão de colocar palavras que têm as mesmas vogais, né? Gato, pato, rato, sapo e dado. Tem as mesmas vogais. A-O, 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 A-O. Só que aí a gente completa com a consoante para formar a palavra que a gente deseja. Então, das consoantes aqui, também, ó, com um pacotinho aqui das consoantes para formar as palavras. E aí, gente, eu vou lá e coloco no quadro, equipe azul, porque aqui eu fiz aqueles papéis amarelo, azul, rosa, aquelas cores que vocês conhecem. Daquele pacotinho mais barato que tem. Aí a gente vai aí eu coloco lá no quadro as cores, a gente conta as letras que acertou, as que acertaram a gente coloca lá no quadro. Então, acertou tantas consoantes, tem tantos risquinhos. Depois que eu contei, que a gente registrou de todo mundo, a gente conta de cada um, põe o número. Depois a gente fala qual que é o maior, quem fez mais pontos. Então, a equipe rosa é primeiro lugar, aí faz o primeiro, trabalha o número ordinal, né? Aí eu faço com eles primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Agora, primeiro lugar, medalha de ouro, segundo lugar, medalha de prata. E a gente vai desenvolvendo essa... esse aqui, ó. Esse aqui é um material muito simples que vai dar para fazer uma infinidade de coisas com eles, que é o seguinte, eu imprimi números, 1, 2, 3, e eu imprimi o alfabeto também, deixa eu ver se ele tá aqui, tá, N, O, o alfabeto. Eu imprimi 2 alfabetos e 2 sequências numéricas de algarismo só, de 0 a 9, tá? Então, sabe aquele dia que eu contei para vocês, que saiu a minha turma e a outra turma, e eles brincaram com a questão das sílabas ali? Também tivemos um momento de alfabeto, que foi lá no meu planejamento, eu coloquei como gincana do alfabeto. Então, uma turma, um time recebeu os números misturados com as letras e outro time recebeu outro conjunto de números misturado com letras. Primeira tarefa, distinguir letras de outros sinais gráficos. Separa as letras dos números. Aí eles separaram. Segunda tarefa, organizar o alfabeto na ordem alfabética. Aí naquele mesmo sistema de corrida de revezamento, vem o primeiro da fila, põe uma letra, vem o outro, põe outra, vem outro, põe outra, vem outro. Eles fizeram a ordenação ali do alfabeto em ordem alfabética. E aí, assim, a gente vai fazendo jogos para estimular as crianças, conhecimento do alfabeto, saber nomear as letras, saber ordenar as letras, tá certo? Então, esse aqui é para eles também. A Rosângela tá falando aqui, muito bom você ter mostrado atividade para alunos especiais. Gente, é muito importante. Hoje é muito difícil uma turma que não tenha nenhum aluno com necessidades especiais, nenhuma pessoa com deficiência. E a gente tem que ter um olhar para essas crianças e trabalhar em conjunto. A professora regente com a professora apoio, porque ele não é aluno só da professora apoio, a gente tem que trabalhar junto e procurar trazer soluções para eles. Então, a dificuldade é motora, a gente vai fazer colagem, a dificuldade é intelectual, a gente vai trabalhar muito com imagem, com repetição, e a gente vai procurar desenvolver essas crianças também. Elas estão lá para socializar, mas também estão para aprender e
A gente vai fazer na medida do que é possível para nós e para elas, mas a gente vai fazer por elas também. Não é possível que eu vou levar tanto jogo, tanta coisa para minha turma e não vou pensar hora nenhuma nessas crianças. Então precisa, tá? Essa atividade aqui ainda não tá pronta. Por motivos de acabou o velcro. E como eu compro na Shopee, eu tenho que esperar chegar. Ainda bem que chega rápido, né? Essa atividade aqui, gente, é uma atividade que quando eu era criança, a professora já dava. Só que ela dava de outro jeito, que é o seguinte. Você lembra da professora passar assim, ordene as sílabas e forme palavras? Ordene as sílabas e forme palavras. Como que as minhas crianças vão receber isso aqui? Cada grupo vai receber alguns envelopes que ainda não estão prontos porque acabou o velcro. Então, eu já plastifiquei, já separei o envelope. E dentro do envelope vai ter uma figurinha. Então, aqui, ó, a figurinha desse envelope aqui é a bala. E aí, a gente tem as sílabas para a criança colocar cada sílaba no seu lugar. Primeiro o ba, depois o lá. Pronto? Aí a gente tem aqui, ó, o envelope com a palavra formada. E aí a gente vai fazer do mesmo jeito. A gente vai pegar os envelopes do primeiro grupo e vai conferir as palavras que formou certo, que às vezes eles fazem errado, né, gente? Quando a gente põe para eles jogarem assim, tem professor que fica frustrado quando dá a atividade, o aluno faz errado. Errando também a criança aprende. Colocou aqui, ó. A criança colocou aqui, ó. Assim. Aí, na hora de corrigir, a gente vai falar com as crianças. Gente, vamos ver esse aqui. O que tá escrito? Lá, ba. Será que era isso? Não, era bala. Então, como que a gente faz? Troca. E aí, eles vão refletindo sobre o que eles fizeram e vão aprendendo e vão desenvolvendo. Então, ordene as sílabas e forme palavras. Aqui eu fiz várias. Tem palavras com 2 sílabas. Aí tem um velcrozinho para figurinha e 2 para sílabas. E tem uns que tem 4 velcros porque a palavra tem 3 sílabas. Tipo aqui, ó. Então, o que é esse aqui? Deixa eu achar aqui para mostrar para vocês. É banana. Aqui, ó. Banana. Vamos achar as outras aqui. Banana. E eles vão formar a palavra no envelope. Não ficou legal? Não ficou bonitinho? Eu vi que vocês estavam falando comigo, eu empolgada com o material. Vou voltar aqui para ver o que vocês estavam falando, tá? Esse aqui eu ainda não coloquei lá, mas ele já vai subir também lá pro curso. Tudo isso que eu tô fazendo para minha turma eu vou colocar lá no curso também, tá? Deixa-me ver aqui. A gente tava falando das crianças especiais, né? Tenho 2 especiais no vespertino e um no matutino, mas tem professor apoio. Eu tenho professor apoio também e a gente trabalha em conjunto. Ela tem ideias, eu tenho ideias, a gente leva, a gente tenta, né? Porque é um trabalho em equipe. Qual atividade para crianças especiais? Minha internet estava travando e eu não vi. Foi de números. Gente, não existe atividade adaptada sem conhecer a criança, tá? Isso aqui eu tô mostrando porque foi o caso das nossas crianças especiais que não tinham facilidade, tinham muita dificuldade motora. Então, para elas aprenderem número e quantidade antes de aprender o traçado, é claro que a gente trabalhou o traçado também, mas não no mesmo momento. Então, ora elas estavam trabalhando o traçado, ora elas estavam relacionando número e quantidade. Isso porque, para essa criança, a necessidade era essa. Eu já tive em sala 3 crianças autistas no mesmo nível que precisavam de adaptações completamente diferentes. Adaptar é fazer para aquele indivíduo. Não existe, assim, adaptação para autistas.
Adaptação para criança com síndrome de Down. Adaptação para criança com deficiência intelectual. Adaptação para criança com dislexia. Adaptação é para aquela criança. Você precisa conhecer a criança para fazer. Então, eu não posso falar que aquilo ali vai servir para os seus alunos também. A gente fez pensando nas nossas alunas que estavam naquele momento precisando, tá? Ludmila, como você trabalha o som das letras? Tenho dificuldade em fazer alguns sons. Deixa eu te contar uma coisa. Eu não faço aquilo assim de... sabe? Eu não acho que faz sentido, eu não acho que a criança entende, eu não acho que na fala... Não faz isso, não faço. Não faço, não acho que a criança entende, eu acho que a gente tem dificuldade de fazer isso. Fiz aqui rindo, mas não estou criticando quem faz, não. Só que eu acho que isso é muito fora da realidade. Quando a gente fala, a gente não percebe assim. Eu não falo o nome da Ludmila, a gente não fala I, não é assim. É Ludmila. E olha que o D nem tem o som do D, né? A gente fala aqui no Sudeste, a gente fala esse D meio estranho. Então, como que eu trabalho o som das letras? Eu converso com eles. Primeiro, o que a gente faz, né? O B, a gente encosta os lábios. O L, a gente leva a língua lá no céu da boca. Então, eu falo isso com eles, eu reflito isso com eles, né? Olha, o L vai a língua lá no céu da boca. O D. Quando você fala o nome da letra, D. Então, tem a língua atrás do dente, o T, parecido muito com D também, né? F, sopra. V, vibra. Então, eu converso isso com as crianças, falando o nome da letra, que é o som da letra junto com uma letra E, né? E depois eu vou unir esse som com uma vogal. Aí eu quase que vou entrar na família silábica. Não trabalho família silábica, mas eu trabalho com a minha criança. Ó, B, fechou a boca. Então, B com a ba, bé, bi, bam, bem, porque é assim que a gente fala, tá? É assim que a gente fala. E é por isso que eu falo assim. A Marisailde falou assim, volta na minha pergunta, por favor, mas eu não tô sabendo qual que é a sua pergunta. Achei. Pode fazer atividade de texto fatiado com o primeiro ano que ainda não lê? Como assim? Eu dou o texto fatiado para eles ordenarem? Eu dou o começo, meio, fim para eles ordenarem sem saber ler? Só se tiver uma referência visual. Se tiver uma referência visual, talvez dê para fazer. Mas não tá fácil de montar essa atividade, não. Né? Não tá fácil. Falar que pode ou que não pode é muito complicado, né, gente? Como que essa atividade está feita? Se for simplesmente o texto fatiado para ele ordenar ali aquele texto, eu não acho que faz sentido, não. Porque vai acabar sendo um adulto que vai fazer para a criança copiar. Agora, se tiver ali uma referência visual para ajudar a criança a chegar no que é, no que ela tem que fazer, talvez fique interessante. Tá? E aí eu não sei, tá difícil para mim entender isso aqui, tá? A gente trabalha muito texto com criança que ainda não sabe ler, mas a gente tem que pensar o que a gente vai trabalhar nesse texto, se tá acessível para ela. Gente, sempre que dentro de uma sala, eu acho que o desafio maior da sala de aula não é nem a aprendizagem, é a disciplina. Nas salas lotadas que a gente tem, com a sociedade do jeito que tá, com os tempos do jeito que estão, com o tempo da família. Hoje a nossa maior dificuldade é a disciplina. Sempre que você trabalhar além ou aquém da capacidade da sua criança, você vai ter problema de disciplina. Você vai ter criança desmotivada, você vai ter criança revoltada, você vai ter criança resistente. Você tem que trabalhar ali, se a gente for citar Vygotsky, você tem que trabalhar na zona de desenvolvimento proximal, que é aquilo que ela é capaz de fazer com a sua ajuda, que é aquele próximo passo que ela vai dar. Se você dá um texto fatiado, a criança não tem a menor ideia de como que escreve, não tem a menor ideia de como que faz, vai virar bagunça.
tá? Se você ficar trabalhando as vogais o resto da vida, criança já tá cansada de saber que vai virar bagunça também. Então a gente tem que pensar na possibilidade da criança de conseguir aquilo. Não, Ludmila, mas tem uma referência visual, tem uma ilustração que mostra bem o que que era o começo, o que que era o meio, o que que era o fim. Aí eu dei o texto fatiado, a criança ordenou. Pode funcionar. Pode funcionar, mas qual que é o objetivo dessa atividade? O que é que eles estão aprendendo com isso? Também é uma coisa importante da gente pensar, né? Tá, eu dei o texto fatiado com a imagem e aí eles conseguiram. E aí a gente fez o que depois? A gente leu, né? Qual foi o sentido daquilo? A gente tem que pensar nisso, tá bom? Faço com o segundo ano relacionando bastão e cursiva. Aí eu já não entendi. Eu não entendi porque eu falei muito e aí tinha muita pergunta. Bom, gente, então é o seguinte. Acho que eu respondi tudo. Eu tinha a intenção, isso aqui que eu mostrei, esses jogos, essas coisas, são atividades que eu coloquei no curso agora, né? Tem coisa aqui que ainda nem entrou, mas que já tá com o arquivo sendo finalizado para colocar. Eu tinha a intenção de mostrar aqui mais algumas atividades que tem lá no curso, para vocês terem a noção do que é. Só que a gente já tá com mais de 1 hora de live, e eu acho que vai acabar ficando cansativo para todo mundo. Então, numa outra live, a gente faz uma live para mostrar, para dissecar o curso, para mostrar tudo que tem lá dentro, tá? Porque senão vai ficar muito cansativo para vocês, para mim também, que tô morrendo de sede já. Tô com uma coca aqui, mas eu tô querendo ir ali beber, é água mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma pergunta que não ficou bem respondida, que ainda tem dúvida, vocês sabem que vocês podem colocar lá Vocês sabem que vocês podem colocar lá no grupo que eu vou responder. E eu espero que vocês tenham gostado. Compartilha, gente, curte, dá hype nos vídeos, ajuda esse canal a crescer. Tem tanta coisa ruim crescendo na internet. Vamos fazer um canal útil crescer também, tá certo? Grande beijo para vocês e até a próxima.